Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sábado, dia 4 de maio de 2024. Será que existe um mapa astrológico de Jesus? Porque seria interessante nós conhecermos as configurações astrológicas, os posicionamentos de planetas e signos no momento do nascimento de uma figura que impactou a humanidade a tal ponto de 2000 anos depois da sua passagem aqui pelo planeta, nós temos aí mais de 2 bilhões de indivíduos que se declaram cristãos. Então significa que há um impacto aí, e esse impacto deve estar marcado nesses movimentos astrológicos daquele momento do nascimento de Jesus Cristo, considerado o Messias, o Filho de Deus encarnado na Terra. Será que aquele momento não é marcado por alguma conjunção rara, algum movimento astrológico mais inusitado? O que será que poderia estar acontecendo nos céus no momento do nascimento de Jesus Cristo? É sobre esse mistério que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou pedir para que vocês deem o like, para que esse vídeo possa passar para outras pessoas, ser engajado, aparecer e trazer mais pessoas aqui. Se inscreva no canal e também ative o sininho, porque toda vez que a gente lançar vídeos como esse, você vai receber a notificação. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de Jesus Cristo, se existe a possibilidade de existir um mapa astral para o Messias Jesus Cristo. Bom, a gente sabe que para a gente poder fazer um mapa astrológico, a gente precisa da data, a gente precisa da hora e do local para levantar esse mapa. Nós conhecemos o local que Jesus nasceu, Belém, cidade da Cisjordânia, na Palestina. Mas a data e a hora é o grande mistério. Aí você pode falar, Carlos, é no dia de Natal, é o dia 25 de dezembro. Não, porque se você conversar até mesmo com os membros da Igreja Católica, né, com os que estudam a história da igreja e tudo mais, você vai descobrir que essa data, o dia de Natal, ela foi escolhida. Porque não havia nenhum registro confiável na época, ou que fosse levado como prova definitiva, na data do nascimento de Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Todo o cânone da igreja se formou no chamado Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo. Ou seja, 300 anos depois de que Cristo nasceu, é que foi organizado o que a gente entende hoje como cristianismo. Porque antes disso, o que nós tínhamos? Nós tínhamos grupos que seguiam os ensinamentos de Jesus, os chamados primeiros cristãos, e que eles viviam ali em várias províncias do Império Romano e pregavam a palavra de Jesus e andavam para lá e para cá e causavam certos distúrbios, porque eles viam na doutrina de Jesus uma doutrina libertadora em relação ao jugo do Império Romano. Para o Império Romano, pela ótica do Império Romano, do sistema da época, os cristãos eram vistos mais ou menos como se veria o Estado Islâmico hoje. Um grupo de pessoas que invadiam os templos de Júpiter, de Diana, de Apolo, destruíam tudo, tacavam fogo, arrastavam pessoas para a rua, linchavam essas pessoas. Então eles eram vistos como terroristas pelo establishment do poderio romano. Então, em 325, o imperador romano Constantino, ouvindo conselhos da sua mãe, resolveu fazer o seguinte: já que eu não posso com eles, vamos trazê-los para a gente. E aí foi quando ele oficializou a religião cristã como sendo a oficial de Roma. Para isso, precisou fazer uns acertos aí, né? E um desses acertos, existem vários acertos que foram feitos, e tudo isso foi acordado, foi votado, né, nessa assembleia, que foi o Concílio de Nicéia, que aconteceu ali numa cidadezinha da Ásia Menor. E ali se determinou uma série de questões, inclusive se Jesus realmente sofreu ressurreição, se foi isso mesmo que aconteceu,
né, porque não se tinha ainda muito, porque as conversas eram diferentes. Os primeiros cristãos traziam informações desencontradas. Você conversava com um cristão cópita, ele falava diferente do cristão que falava na Grécia. Então, assim, as histórias não batiam muitas vezes. Em algumas histórias, Jesus era apenas um profeta, em outras histórias, Jesus já era algo mais divino. Então, precisou-se criar uma caracterização única para Jesus. Então, o Concílio de Nicéia foi feito para isso. Vamos criar um credo, né, chamado Credo de Nicéia, e a partir disso nós vamos dizer quem era Jesus, quando ele nasceu, o que ele fez, o que é verdade, o que não é verdade. Então foi estabelecido e foi votado. Cada uma dessas coisas foi feita votação, inclusive a data de nascimento. E aí eles acharam melhor escolher o dia 25 de dezembro, porque isso entrava, fazia uma espécie de sincretismo com um culto que já acontecia nessa data, que era o culto ao deus Mitra, que era muito comum ali em Roma, e que cultuava o Sol, né, o deus solar. E o período do solstício do Sol, que acontece nessa época do Natal, né, entre 22 e 23 de dezembro, ele representa esse período do Natal. Então se concebeu se organizou, se votou, sugeriu-se essa data como sendo o do nascimento de Jesus, para ter uma data simbólica. A própria igreja sabe que é uma data simbólica, que Jesus não nasceu nesse dia, e que muito menos isso aconteceu no ano que dá o início ao nosso calendário, chamado calendário cristão. Então isso já é fato, né? Agora, se essa data é simbólica, qual seria a data correta para a gente tratar sobre o nascimento de Jesus Cristo? Bom, aí surgem uma série de especulações, né? E aí vai se buscar dois dados que talvez sirvam para nos nortear sobre esse período. Se você olhar na Wikipedia, vai aparecer lá Jesus Cristo como tendo aí como o seu nascimento acontecendo entre o ano 7 e o ano 2 antes de Cristo. Então, como assim Cristo nasceu antes de Cristo? Sim, Cristo nasceu antes do início do chamado calendário cristão, que só foi criado depois, muitos séculos depois de Jesus Cristo. Por isso que tem essa confusão toda. Então foi em algum momento aí. Um dos fatos históricos que marca o nascimento de Jesus Cristo é o chamado recenseamento que o Herodes mandou fazer para poder matar as crianças lá, né? E sabe-se que isso aconteceu ali por volta do ano 6, ano 7 antes de Cristo, esse recenseamento. Então a gente já tem mais ou menos o nascimento de Jesus, que seria nesse período, ano 7, ano 6 antes de Cristo. E aí a gente vai para uma determinação astrológica. O que astrologicamente marca o nascimento de Jesus? Você vai falar, a estrela de Belém, aquela estrela que guiou os 3 reis magos até o local do nascimento de Jesus. Naquela época, nesse período entre o ano 7 e o ano 6, estava ocorrendo uma conjunção, e muitos astrólogos atribuem essa conjunção como sendo a união desses 2 planetas, que era Júpiter e Saturno, no céu, marcando o início de uma nova era. Júpiter representa o Deus novo, Saturno representa o Deus velho. É a velha luta entre Zeus e Cronos, né? O Deus novo, o filho que destrona o pai, Júpiter, né? Que destrona Saturno. E, portanto, Jesus que nasce para trazer a nova lei e deixar a lei de Javé de lado. Então, essa conjunção Júpiter-Saturno também representaria Jesus e Javé, essas 2 entidades bíblicas. Então fazia sentido entender essa conjunção como sendo um marco, e ela aconteceu também naquele ano do recenseamento, no ano 7 antes de Cristo. Então fica aí, né? Bom, já chegamos mais ou menos no ano que Jesus nasceu. Mas e agora? O dia, o mês e principalmente o horário, né? É aí que a coisa entra num terreno um pouco mais especulativo, e aí a gente tem que fazer um exercício, vamos dizer assim, de wishful thinking, né, para poder abarcar essa ideia. Há muita fofoca que corre aqui e acolá sobre essa data, principalmente nos meios iniciáticos, nas ordens secretas, as ordens esotéricas,
Algumas datas foram levantadas e foram colocadas para isso, mas uma data se destaca mais do que as outras, que inclusive ela já foi dado publicidade a essa data, e ela aparece no livro de Urântia, um livro que fala sobre a rebelião de Lúcifer. Muitas pessoas já devem ter se deparado com esse livro, que tem uma perspectiva sobre a formação do universo e como que o universo é governado e qual é o papel de Jesus e de Lúcifer nesse processo todo, né? E nesse livro é tratado o nascimento de Jesus como uma data em agosto, 21 de agosto do ano 7 antes de Cristo, ao meio-dia, tá? Dá para cravar que essa é a data do nascimento de Jesus? Não, a gente não tem, é uma especulação que se faz, tá? Mas ela é uma data interessante de se pensar, pela própria situação astrológica que estava acontecendo. Há indícios nesse mapa, eu não sei se essa data é a data de nascimento de Jesus Cristo, mas ela é a data de alguma coisa muito importante. Porque quando você levanta o mapa astrológico para o dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, você fica estupefato de ver como que os astros estão posicionados num padrão raríssimo, raríssimo, tá? Existe ali alguma coisa estranha. Como eu falo, não dá para cravar que é o nascimento de Jesus, mas é uma boa data. É uma boa data para algo de grande força espiritual ter acontecido no planeta Terra. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês esse suposto, veja assim, é um mapa hipotético do nascimento de Jesus, tá? E a gente vai ver o que tem de interessante aí, é instigante. Acompanhe aqui comigo. Aqui está o mapa levantado então para esta suposta data, que corre aí em algumas ordens iniciáticas, se considera essa a data secreta, que já não é mais secreta, porque ela já foi divulgada em livro, para o nascimento de Jesus, 21 de agosto do ano 7 antes de Cristo, em Belém, né? Cidade lá da Cisjordânia. Olha, quando a gente olha para o mapa, já chama atenção alguns aspectos interessantes. Bom, primeiro, o fato de nascer no meio-dia já coloca o Sol aqui a pino, o que já dá essa predisposição a algo de notoriedade, né? Jesus seria do signo de Leão, por essa lógica aqui, tá? Dia 21 de agosto nós teremos Jesus como signo de Leão, o que faz certo sentido quando ele era chamado de Leão da tribo de Judá. Há muitos astrólogos que entendem que essa alusão, que tem também a ver com o animal leão ligado à cabala, né? Mas que se refere ao signo do próprio Jesus Cristo. Então vamos começar por aí, tá? O ascendente dele, que seria regente de todo o mapa astrológico, levando em conta essa posição, seria Escorpião. Bom, Escorpião é o signo da morte e renascimento. O tema ressurreição é um tema de Escorpião. A fênix, o renascer das cinzas, é uma das facetas do signo de Escorpião. Então faz todo sentido ele ficar com essa imagem do ressurrecto, né? Então o ascendente representa a imagem que fica, a imagem que você deixa, a marca que você deixa no mundo, daquele que morreu e ressuscitou, daquele que passou por bastante dificuldades, por sacrifícios e tudo mais. O signo de Escorpião, ele é um signo ligado a esse ponto, tá? Então, a gente veria, né, um Jesus que seria leonino, com ascendente em Escorpião, e a lua dele estaria em Câncer, na casa 8, que também é uma casa regida naturalmente por Escorpião, o que também reforçaria esse caráter de morte e ressurreição, tá? Só que o que chama atenção neste mapa, gente, ele é sui generis por conta de uma coisa chamada dignidades, tá? Quem estuda astrologia sabe que certos signos são lugares bons ou ruins para os planetas, dependendo de uma relação aí que é a astrologia que estuda, né?
quando o signo ele está no signo que ele rege, né, no signo que é dele, ele tá na casa dele, a gente diz que ele está domiciliado, ele está dignificado por domicílio. Olha isso aqui, gente. Qual é o signo que o Sol rege? Leão. E no mapa, no suposto mapa de Jesus Cristo, o Sol está em Leão. O Sol está domiciliado. A Lua. Qual é o signo da Lua? Câncer. E a Lua está onde? Em Câncer. A Lua também está domiciliada, dignificada por domicílio. Quando a gente olha Mercúrio, Mercúrio é regente de Virgem e de Gêmeos. Ele está em Virgem, dignificado também. Quando a gente fala de Vênus, Vênus rege Touro e Libra. Ela está em Libra, dignificado também. E Marte, regente do mapa todo, né? Porque se eu usar o Marte como regente de Escorpião, pensando na astrologia da era cristã, que não tinha ainda Urano, Netuno e Plutão, né? Nós vamos considerar o regente de Marte como sendo, o regente de Escorpião como sendo Marte, e Marte também está em Escorpião, ele rege Áries e Escorpião, tá? E, portanto, ele também está dignificado. Ah, e o Júpiter? Júpiter, antes de existir Netuno, ele era o regente de Peixes e de Sagitário. E, portanto, Júpiter em Peixes, ele está em domicílio. Hoje ele é corregente do signo de Peixes, porque quem é o regente natural é o Netuno. O único que não está em domicílio é o Saturno, tá? Então é o único planeta que não está domiciliado quando eu penso nessa ordem antiga, tá? Não levando em conta o Urano, nem o Netuno e nem o Plutão, que eram planetas que nem sequer se imaginava existir naquela época. Mas eles já existiam no cosmos e tinham a sua influência, mas eles não faziam parte da consciência humana daquela época, né? Então veja só que interessante, né, gente? Se a gente pensar nos planetas clássicos da astrologia até Saturno, todos menos Saturno, representante de Javé, da velha ordem de Cronos, né? O Saturno representa a velha ordem que está sendo posta de lado para ser entregue à nova ordem cristã, tá? Dada pela vinda do Messias. Nós temos aqui uma lógica, um sentido de ter Júpiter domiciliado, Marte domiciliado, Vênus domiciliado, Mercúrio domiciliado, Sol domiciliado e Lua domiciliado. É muita coisa interessante acontecendo aqui nesse mapa, é sui generis. Além do que, e aí entra aqui a parte interessante da tal da estrela de Belém, que muitos astrólogos atribuem a conjunção, esses dois planetas, Júpiter e Saturno, no céu. Eles estavam numa determinada posição naquela época de proximidade em relação à Terra, que os dois juntos criaram uma imagem bastante luminosa no céu e que foi a tal da chamada estrela de Belém. Não foi um cometa, não foi nada assim fora do padrão, tá? Foi uma conjunção Júpiter e Saturno. Do ponto de vista da natureza da lógica do que estava acontecendo e do significado da astrologia, também faz sentido porque essa conjunção Júpiter-Saturno tem tudo a ver com a luta Júpiter-Cronos, né? Júpiter-Saturno, né? Ou seja, o novo, o Messias, destronando o velho, a velha ordem. Aonde? No signo de Peixes, o signo do cristianismo. Tanto que o peixe era o símbolo dos primeiros cristãos. Então, este mapa, gente, não dá para cravar, não dá para dizer para você é isso. Algumas fofocas em ordens esotéricas aí dizem que é, tá? Se eles têm alguma prova, não sabemos, tá? Nós não temos como provar, mas que o mapa traz um sentido curioso, ele é instigante, ele é muito interessante, ele é, tá? E a gente começa a imaginar o que pode mais extrair de informações aí desse mapa. A gente poderia, e eu vou fazer nos próximos vídeos, um estudo em cima desse mapa como um marcador temporal para a nossa era cristã. Eu vou usar o deslocar dos planetas como ponteiros e tentar mapear
alguns eventos de acordo com progressões, direções referentes a esse mapa. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, onde a gente vai especular. Vai sempre ser em cima da especulação, tá, pessoal? Não tem como não ser especulativo pelas razões que eu já expliquei para vocês. Mas que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, esse mapa astrológico deixa. Como eu falei para vocês, não sei se é o nascimento de Jesus, mas esse momento, ele marca muito seriamente o que estava acontecendo naquele momento. E ele é um bom candidato para um possível mapa astrológico de Jesus Cristo. Uma força que entra, que impacta, num momento de uma conjunção Júpiter-Saturno, e que está acontecendo no signo de Peixes. Um signo que tem a ver com tudo a ver com o cristianismo, com o que surgiu e com o início da Era de Peixes. E nós poderíamos considerar este mapa, se ele for realmente o mapa do nascimento de Jesus, nós poderíamos entender esse mapa como o início da Era de Peixes. E por isso que nos próximos vídeos eu vou buscar progressões e direções, que são técnicas específicas que a gente avança o mapa no tempo, para mapear se quando esse mapa sofreu certas interações, se aconteceram coisas e no momento atual. O que está acontecendo com este mapa, principalmente nesse momento tão drástico que nós estamos vivendo na humanidade? Será que existe algo acontecendo nesse mapa de Jesus Cristo que aponta, talvez, para o tal do fim da Era de Peixes? Isso tudo são especulações e mistérios que nós vamos tentar desvendar num próximo vídeo. Até lá, eu peço que você deixe o like, tá? Aperta o botão do inscreva-se para se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e aperte o sininho para você receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.